sobre o desenvolvimento infantil, sobre o olhar da terapia ocupacional. Então, eu vou deixar que as meninas se apresentem. Eu não preciso dizer que eu tenho vocês aqui, né? Eu pude tê-las como alunas, né? Isso é muito gratificante depois de estar vendo o desenvolvimento de vocês, em especial para mim. Então, eu agradeço vocês a participar, né, a preparação, o cuidado que vocês tiveram, isso eu tenho certeza absoluta na preparação desse material. E eu espero que hoje a gente tenha uma noite agradável, de discussão frutífera, né, para que a gente possa, nas nossas áreas de atuação, a gente possa fazê-lo da melhor forma possível. Então, fiquem à vontade, né? Agora vocês. E, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, todo mundo. Eu vou começar a apresentação falando em meu nome, em nome de Raíssa. A gente quer muito agradecer a oportunidade, a professora Raquel, dizer que é um prazer imenso estar aqui falando para vocês, que realmente a gente fica muito lisonjeada de voltar à casa que a gente saiu, né? Já que a gente não pode ir agora no espaço físico, mas está aqui a convite da professora e está falando a terapeutas ocupacionais e também a outras pessoas que estão aqui essa noite com a gente. Então, é um prazer enorme. A gente também espera que a gente possa contribuir com a nossa prática, com a nossas pesquisas, o que a gente vem vivenciando, que vocês entendam mais ou menos o que a gente quer passar para vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação. Vou fazer a minha apresentação, depois a Raíssa faz a dela. Só um momentinho aqui para eu me achar. Pronto. Eu pedi só para as monitoras me darem um ok se está compartilhando direitinho. Tá sim. Certo, então vamos lá. Sim, tá sim. Obrigada. O tema da nossa roda de conversa de hoje é os impactos do isolamento social no desenvolvimento infantil sob o olhar da terapia ocupacional. Então, vocês fiquem à vontade para mandar no chat aí as perguntas, os comentários de vocês, e as meninas vão passando. A ideia é que realmente não seja um estilo de aula onde só a gente vai falar, mas que vocês também possam interagir. E a gente também vai interagindo, eu e Raíssa, tornando essa apresentação mais dinâmica, para não ficar aquele modelo muito rígido. Então, o meu nome é Laura Matias, eu sou terapeuta ocupacional formada pela UFPE desde 2018. Hoje em dia, minha atuação ela é no município de Vitória de Santo Antão, mais voltada para o público de neurológico, principalmente pediátrico, mas eu também atendo alguns poucos adulto e idoso. O maior foco hoje da minha atuação ela é com crianças autistas e atraso de desenvolvimento global. Por isso que vocês vão ver que lá na frente eu vou falar sobre alguns casos clínicos e vocês vão entender como essas crianças que eu vou falar chegaram até mim. Então, eu tenho formação em aplicação ABA, bandagem na neuropediatria, curso básico em integração sensorial, aplicação do protocolo BIBMAP e sou sócia fundadora, junto com Raíssa, da Cognite Consultoria, que ela também pode falar um pouco mais para vocês, que é uma empresa de consultoria científica, onde a gente dá o suporte de consultoria em trabalhos acadêmicos, de TCC, de dissertação, e a gente faz toda essa parte de revisão de texto, também colabora na parte de pesquisa, né, de análise dos dados. Então, a gente está nesse caminho também voltado para a consultoria científica. Falar um pouquinho de mim. Boa noite, todo mundo.
Acho que as palavras que Laura trouxe no começo são realmente minhas também. A gente tinha conversado um pouco sobre isso. A gente agradece o convite, tanto a você, Raquel, como todas as monitoras que também estão engajadas nesse projeto de extensão. Eu sou Raíssa Beder, sou terapeuta ocupacional também pela UFPE. Me formei em 2019, atualmente estou fazendo a pós-graduação em Neurociência Aplicada à Aprendizagem pela Universidade Mackenzie. E a escolha dessa pós-graduação tem muito a ver com a minha intervenção. As minhas linhas de atuação, eu realizo atendimentos clínicos de crianças com diversos diagnósticos e alterações de desenvolvimento. Também ofereço consultoria em inclusão escolar, considerando que a terapia ocupacional é uma profissão regulamentada para intervir nesse contexto e extremamente necessária, eu sou suspeita. Também venho desenvolvendo intervenções direcionadas para a reabilitação cognitiva mediada por alta tecnologia, que são softwares e hardwares de ponta, junto a crianças com alterações neurológicas, especificamente com paralisia cerebral. Também gosto muito e venho trabalhando muito com a prescrição de tecnologias assistivas para o contexto escolar, especialmente os recursos de alta tecnologia. Trabalho com a metodologia eye tracking e métodos de acesso. O eye tracking é o mouse ocular, que usuários que têm comprometimento da função manual podem, por exemplo, acessar o computador utilizando esse mouse e o movimento dos olhos, assim como outras atividades. Essa é uma tecnologia assistiva e é extremamente importante a presença do terapeuta ocupacional nesse processo todo. Então, eu estou bem nesse campo do eye tracking e dos métodos de acesso para favorecer a participação. E, juntamente com Laura, também sou sócia fundadora da Cognite Consultoria Científica. A Cognite foi um projeto que surgiu ainda na universidade. Nós começamos a perceber que muitas pessoas fazem trabalhos de conclusão de curso muito bons e acabam não publicando esses trabalhos, ou então, nas suas teses e dissertações, acaba que esgotam, o pesquisador principal fica tão esgotado, e aí a gente achou que seria interessante estruturar um serviço de consultoria e assessoria em pesquisa científica que desse suporte a esse profissional no sentido de fazer a normatização. Muitas vezes a gente precisa também ajudar na orientação das ideias, mas a gente não trabalha com a construção de textos, toda a produção intelectual é do pesquisador principal. A Cognitio realmente é uma empresa de consultoria e assessoria, e a gente fica muito feliz de trabalhar com terapeutas ocupacionais, porque somos terapeutas ocupacionais, e a Cognitio tem muito essa bandeira, fortalecer a produção científica da terapia ocupacional, porque muitas vezes temos práticas brilhantes, mas escrevemos pouco. Eu falo muito, então eu vou encerrar aqui minha apresentação e a gente vai seguindo. Qualquer coisa, fale no chat que a gente vai respondendo. Pronto, então vamos lá. Para a gente começar o raciocínio, vamos fazer um breve histórico sobre o que a gente está vivendo ainda, né? Que é a pandemia. Então, em 2019, no final de 2019, em dezembro, foi onde foi relatado o primeiro caso de Covid em Wuhan, na China. Eu acho que isso todo mundo ainda está lembrado, né? Em 26 de fevereiro, ou seja, um curto espaço de tempo, foi detectado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São Paulo. E aí, em 18 de março de 2020, os casos confirmados de Covid-19 eles já ultrapassavam 214 mil em todo o mundo. Ou seja, realmente foi um boom, um crescimento de casos rápidos muito grande. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS ela já declarou o surto do novo coronavírus, que ele é chamado de SARS-CoV-2, onde foi identificado em Wuhan, em dezembro de 2019, como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E pelo Ministério da Saúde do Brasil, ele foi identificado como uma emergência de saúde pública de importância nacional em 3 de fevereiro de 2020. Ou seja, de dezembro para fevereiro, ele já tinha se tornado essa proporção enorme. Mas o que é esse coronavírus? Né? Ele é um agente viral da família do beta-coronavírus, que faz parte do subgênero da síndrome respiratória aguda grave. Há apontamentos de que a transmissibilidade da doença ela ocorre principalmente pelas gotículas de saliva, aerosóis de secreção e respiratórias e pelo ar. O indivíduo ele ainda pode apresentar um quadro infeccioso assintomático
ou sintomas respiratórios mais graves. Essa doença possui uma alta transmissão entre as pessoas e tem como sintomas comuns febre, a tosse e o cansaço. Só para a gente fazer um apanhado geral do que o que a gente viveu e do que está vivendo ainda. Então, de acordo com esse cenário, o que é que foi adotado, né? Primeiramente, o uso de máscara foi uma das primeiras medidas, e as medidas de higiene que todo mundo teve que tomar logo no começo, logo que começou a se disseminar realmente o que estava acontecendo, a proporção que estava tomando, foi uma das primeiras ações adotadas. Depois, o distanciamento social, quer dizer, o distanciamento e o isolamento social, como uma medida necessária para achatar a curva de transmissão do vírus, para que não acontecesse o que aconteceu em alguns países, né, de sobrecarregar o sistema de saúde e aí não ter como atender todo mundo. E agora, por último, as vacinas estão chegando para a gente, e aí eu acredito que já seja uma luz para que a gente possa ir retomando, como estamos retomando, as nossas atividades. E isso também vai ter impacto no que a gente vai falar hoje, né? Essa realidade agora com a vacinação, o que a gente está começando a retomar, como isso também vai impactar no desenvolvimento infantil. Lá em 14 de março de 2020, foi quando começou, né, nesse período aí, a fechar algumas atividades, e uma delas foi o funcionamento das escolas, das universidades, estabelecimentos de ensino público e privado de todo o estado de Pernambuco. Eles foram fechar a partir desse decreto no dia 14, onde dia 18 começou a suspender essas atividades. Então, já foi uma dos primeiros impactos diretamente voltado para as crianças, né? Já que as escolas, as creches, elas tiveram que ser fechadas. E aí, as famílias ainda estavam trabalhando, né? Quem tinha suas atividades fora de casa, elas já estavam trabalhando, mas as crianças já não estavam mais frequentando esses ambientes. Então, já começou a impactar na vida das crianças. Em 20 de março de 2020, foi declarada uma situação anormal, caracterizada como estado de calamidade pública no âmbito do estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, realmente já estava uma coisa fora do normal. Como eu estava falando anteriormente, o fechamento das escolas foi a ação que mais impactou a rotina das crianças e suas famílias. Além disso, as crianças podem também ser afetadas pelo desemprego dos pais e pela redução salarial, questão que reforçam a desigualdade social existente no Brasil antes do confinamento. Se a gente for parar para pensar, não é só a questão do isolamento, a questão do fechamento das escolas, mas o que isso tem de impacto na vida dessas crianças. A gente não vive num país com igualdade, onde todo mundo tem os mesmos acesso à moradia, à alimentação. Então, o quanto que isso já começou a impactar na vida dessas crianças. Se a gente pega, por exemplo, uma família da comunidade, em que a mãe tem que deixar os filhos na creche para poder ir trabalhar, e essa creche fecha, com quem essa criança vai ficar? Isso já começa a impactar nessa rotina dessa família. Muitas famílias também foram afetadas pelo desemprego, pela redução salarial, por todos esses ajustes que todo mundo teve que fazer para poder ter um funcionamento dentro daquela anormalidade que a gente estava vivendo. E o quanto isso também impactou no desenvolvimento das crianças. Porque a gente escuta, né, eu já escutei, já chegou famílias de alguns pacientes, não meus, mas de pacientes em lugares que eu trabalhei, dizer que realmente estavam ficando sem ter o que comer, diante daquele cenário que estava vivendo ali, de todo mundo perdendo emprego e saindo dessa rotina normal que a gente tinha, né? O distanciamento, ele intensificou o convívio familiar. E as crianças que passavam grande parte do dia com seus avós, passaram a fazer parte desse dia a dia com os avós ou outros familiares, estavam em casa agora, né? E aí, vários estressores
característico desse período, ele pode aumentar as chances de violência e os desfechos negativos da saúde física e mental das crianças. Mas eu pontuo que não só isso, mas o quanto essas crianças deixaram de vivenciar dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de funcionamento normal que a gente tinha, de praia, de parques, de shopping, o quanto essas crianças estão também perdendo a oportunidade de ter esses estímulos sociais e também outros estímulos que só o meio social realmente ele dá a oportunidade da criança vivenciar. Aí você vai falar um pouquinho agora sobre essa parte. Complementando essa fala que Laura traz, a gente tem todo esse cenário, né, de decretos, de mudança de rotina, de impossibilidade de circular. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre as ocupações. As ocupações, o contexto, o local onde as crianças realizam as suas ocupações mudou, o contexto mudou. E não tem como a gente não pensar de que forma o isolamento social, essa medida restritiva, vai impactar no desempenho ocupacional de crianças e adolescentes. Laura trouxe um pouco dessa questão dos familiares, dos adultos, dos avós, e as crianças e os adolescentes percebam quanta coisa mudou. A escola, que era um ambiente físico, que era a criança ia até a escola, assistia a aula, participava da rotina escolar, que vai muito além das atividades pedagógicas unicamente. Então, de repente, essa atividade, essa ocupação, que é a participação na educação formal, ela precisou ser realizada dentro do computador, que é o contexto virtual. O contexto virtual é esse ambiente onde acontecem as situações, as trocas, as relações, sem necessariamente um contato físico. E na graduação, assim, foi uma coisa até interessante, porque na graduação a gente sempre conversava um pouco sobre o contexto virtual, mas a gente não esperava que seria necessário intervir nesse contexto tão rápido, diante de uma situação tão alarmante. Então, acho que a escola é o primeiro ponto. A escola que era física, agora ela passa a acontecer num outro contexto de ocupação, que é o contexto virtual. Então, daí a gente já pontua inúmeras diferenças, porque é totalmente diferente você ir até a escola, fazer a brincadeira com seus amigos, ter um intervalo, participar do parque, fazer uma brincadeira entre pares, os estímulos sensoriais, a rotina escolar, de modo geral, que é extremamente importante para a criança. Então, tudo isso mudou de uma forma muito rápida. As crianças precisaram se adaptar a isso de uma forma muito rápida, as famílias também, as escolas e nós, que somos profissionais, que podemos intervir no espaço da educação, também precisamos lançar mão de estratégias para favorecer a participação das crianças, porque aqui vamos pensar de uma criança neurotípica, sem nenhum tipo de diagnóstico. Eu acredito que vocês podem ter sobrinhos, filhos, enfim, parentes, e podem ter acompanhado ou ouvido o relato das dificuldades que aconteceram nesse período das crianças, de uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, passar uma manhã na frente do computador realizando atividades pedagógicas ou participando da aula. Imaginem crianças com alterações no neurodesenvolvimento, que presencialmente, e do desenvolvimento de modo geral, que presencialmente já precisam de adaptações, de um olhar diferenciado. Imaginem isso no contexto virtual, porque a gente está sempre falando da participação, do engajamento dessa criança com autonomia, com independência, respeitando as potencialidades. Então, a gente precisou se virar nos 30 para dar conta de fazer a escola acontecer no contexto virtual, respeitando a participação da criança e fortalecendo os processos de aprendizagem. Afinal de contas, a escola é um grande locus de aprendizagem. Como é que isso ficou no contexto virtual? Um segundo ponto, e aí falando especificamente das crianças com transtornos, com diagnósticos e alterações de desenvolvimento, foram os atendimentos clínicos, porque as clínicas também fecharam durante um período de tempo. E aí, em março de 2020, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional instituiu uma resolução, a resolução número 516, que permitiu que nós, profissionais, fizéssemos atendimentos através da telesaúde, né, que são os atendimentos online. Eu realizei alguns atendimentos. Isso também é outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, assim como a questão de uma criança passar a manhã inteira no computador assistindo uma aula. Imaginem uma criança, vamos supor, com autismo ou com TDAH, passar 30 minutos sentada através de uma chamada, uma videochamada de WhatsApp, um atendimento de Zoom,
um Google Meet, porque tudo a gente descobriu e precisou procurar recursos para favorecer essa intervenção. Então, acho que esse também é outro ponto que é bem importante a gente entender, o impacto e o contexto. Novamente, eu reforço, o contexto de ocupação. Antigamente, como se dava atendimento? A criança ia até a clínica e realizava lá, com diversos equipamentos. Eu acho que, como terapeutas ocupacionais, a gente pode falar do quanto que é importante, dentro das nossas intervenções, os estímulos sensoriais estarem ali presentes e a gente ter a oportunidade de ver como é que a criança vivencia aquilo dali, modular aquela vivência, analisar, graduar a atividade. Então, a partir do momento que a gente vem para o computador, nem todas as crianças conseguiram, deram conta de tanto acompanhar a escola, quanto acompanhar os atendimentos clínicos. Então, a gente tem aí um grande número de crianças que não fizeram terapia, que ficaram sem terapia por um tempo bem importante, que já apresentam algumas lacunas, assim, alguns atrasos que a gente, quando retorna esse atendimento presencial, tem que retroceder um pouquinho para poder andar novamente com essa criança, tendo em vista que muitas crianças que estavam tendo ganhos importantes do desenvolvimento sensorial, por exemplo, foram privadas de ir na praia, e foram privadas por uma questão que era importante respeitar, mas de ir na praia, de ir no parque, de brincar com outros amigos, porque a gente também gostaria de deixar isso muito claro, é diferente a forma como a criança brinca com outra criança, da forma como a criança brinca com um adulto, independente de diagnóstico ou não. E aí o quanto esse ambiente escolar, clínico também, ele é o próprio reforçador da criança. O quanto que a criança só de estar ali, como você falou, em pares, né? O quanto só isso já é um reforçador e a forma que a criança ela aprende, que é totalmente diferente desse ambiente virtual ou desse contexto pandêmico onde todo mundo tem que ficar isolado. Isso. Então, a gente viu que esse cenário todo, ele acaba gerando uma redução no engajamento de ocupações que são extremamente importantes para o desenvolvimento infantil. E que ocupações são essas? Brincar funcional, e aí a gente estende para o brincar em pares, porque o brincar pelo brincar, principalmente para as crianças que têm alguma alteração de desenvolvimento, o brincar pelo brincar, nem sempre a criança dá conta do brincar, ela entende o que é o brincar e tem esse arcabouço neurológico para brincar, de fato, executar a brincadeira. Então, muitas crianças que chegam no consultório, primeiro a gente precisa ir do mínimo, que é essa coisa do despertar para o brincar, aprender a brincar, entender as possibilidades do brincar, para que depois a gente tenha, através da brincadeira, consiga intervir mediante os objetivos terapêuticos e ter avanços. Então, a gente está falando aqui de um cenário que mudou de forma abrupta, de forma rápida, e também a gente está falando de crianças e adolescentes que nem sempre dão conta de compreender as informações que estão inseridas aí, do que é um coronavírus, que a gente não pode mais ir para a escola, que a gente não pode mais ir para a terapia. Isso também já, assim, inicialmente, muitas famílias passaram por situações bastante estressantes para que as crianças, primeiro, conseguissem entender essa nova rotina. Eu acho que a gente começou muito por aí, explicando essa nova rotina, a partir do que a criança consegue entender ou não, para depois a gente conseguir implementar alguma coisa do ponto de vista terapêutico, nos atendimentos de telesaúde, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, especificamente da saúde mental. Nesse momento, a gente pede que vocês pensem como é que foi tudo tão rápido. Quando a gente está lá inserido no processo, a gente vai fazendo e tem que dar conta, vamos adaptar a atividade, vamos passar essas orientações para a escola, vamos fazer a atividade de uma outra forma, vamos pensar de que forma, no contexto virtual, eu posso fortalecer a participação dessa criança e o engajamento. Mas agora que a gente está no momento que a gente pode olhar para trás e ver tudo que a gente fez nesse período, é que a gente começa a se dar conta de como isso foi tão rápido e que a gente começa a perceber, de fato, os impactos que isso traz para o desenvolvimento infantil e como essas crianças retornam para o consultório. Quando lá no começo os atendimentos clínicos foram suspensos, aos poucos agora as famílias estão se sentindo seguras e essas crianças estão retornando. Mas a gente observa que é um outro funcionamento, a criança ela chega de uma outra forma,
Muito porque, imaginem quanta experiência de superexposição à tela essa criança teve, porque a escola é no computador, a terapia é no computador e muitas vezes o lazer é no computador, ou no celular, ou no tablet. E aí isso traz danos tanto neurológicos quanto comportamentais. A gente pontua também as crianças que ficaram sem terapia durante todo esse período, porque muitas não deram conta, ou que a terapia precisou de acontecer de uma forma diferente, que reduziu um pouco o ritmo de ganhos, e também essa parte do brincar livre, do brincar funcional, do brincar entre pares, que foi reduzido, e aí o espaço, o ambiente que a criança teve, de modo geral, é basicamente a casa dos pais, a casa de algum familiar próximo, e dependendo da família, a frente de casa. Assim, isso foi o máximo que eu vim observando das crianças que eu acompanhei que puderam circular durante esse período de isolamento social e de medidas tão restritas. Vamos lá, vamos embora. Vai lá. E aí, sobre essa última fala de Raíssa, o quanto que isso impactou, e lá na frente a gente vai falar também, nesse desenvolvimento dessa criança, esse ambiente tão restrito de estímulos. E aí, falando mais sobre o desenvolvimento infantil mesmo, agora sobre os marcos do desenvolvimento, que aí na literatura, alguns autores eles dividem em 4 categorias. O desenvolvimento socioemocional, que é a capacidade de expressar emoções de forma eficaz, seguir regras e instruções e formar relacionamentos positivos e saudáveis. E algumas crianças isso aí está bem prejudicado, falando sobre transtornos, né? O desenvolvimento da linguagem, que é a capacidade de absorver e aprender a usar a linguagem. Porque a linguagem, ela não se restringe só à questão da fala, né? A fala é uma parte da linguagem. Mas essa linguagem aí como um todo, essa capacidade de entender e conseguir se expressar através de alguma forma de linguagem. O desenvolvimento cognitivo, que é a capacidade de pensar, de aprender, de resolução de problemas, e o motor, que é a capacidade de aprender as habilidades motoras grossas, finas, sentar, engatinhar, andar, subir, descer, enfim, todas as atividades motoras, que isso aí, eles dividem, né? A gente divide para estudar, mas, na verdade, a criança, ela é um todo. Então, se uma parte ela não está funcionando bem, provavelmente as outras também não vão estar funcionando. O desenvolvimento, de acordo com o Ministério da Saúde, ele é um conceito amplo que se refere a uma transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, que tem essa diferença do desenvolvimento e crescimento, a maturação, a aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais. E isso também vai estar aí prejudicado. A gente pega uma criança, um recém-nascido, ou na primeira infância ali, que ela está restrita no ambiente de poucos estímulos, onde ela não tem oportunidade de interagir com o seu meio. O que isso vai impactar no desenvolvimento da criança? Pensando nesse desenvolvimento dinâmico, desses aspectos de aprendizagem, né, psíquicos e sociais. O desenvolvimento psicossocial, ele é um processo de humanização que interrelaciona aspectos biológicos, psíquicos, cognitivos, ambientais, socioeconômicos e culturais. Então, tudo que a gente já vinha falando, ele influi no desenvolvimento, mediante o qual a criança vai adquirir maior capacidade para se mover, coordenar, sentir, pensar, interagir com os outros e com o ambiente que ele está inserido. Resumindo, o que lhe permitirá incorporar-se de forma ativa e transformadora à sociedade em que vive, porque a criança, se ela não tem um bom desenvolvimento, ela não vai estar ativamente interagindo com esse meio. Se ela está com algum problema no desenvolvimento, um atraso, então muitas coisas que ela poderia experienciar, ela não vai ter como fazer porque ela está com esse desenvolvimento atrasado. E aí tem os marcos do desenvolvimento, tem essa ficha de acompanhamento do desenvolvimento, que é muito usado nos postos de saúde para acompanhar se a criança está num desenvolvimento normal. E aí ele é dividido
entre a maturação, o desenvolvimento psicomotor, o social e o psíquico. Ele vai seguindo de acordo com essa numeração. E aí, a criança que ela está sendo bem acompanhada, o profissional que está acompanhando, ele já pode identificar se a criança tem atraso ou se ela está seguindo o desenvolvimento como tem que seguir no tempo normal. E vai ali marcando se ela fez, se ela não está fazendo. Isso aí é bem didático, todo mundo que tem um filho, né, recebe no cartão de vacina, e aí dá para ir acompanhando. É só prestar atenção. Muitas famílias não conseguem fazer isso ou não têm esse entendimento, mas é sempre bom a gente que pode orientar, né, o máximo de famílias que a gente conhece, de que olhar e prestar atenção se a criança está apresentando alguma coisa ou não. Porque o quanto antes ela puder ser acompanhada, isso vai refletir no desenvolvimento dela. Então, pensando aí no desenvolvimento psíquico e social, né? Se a criança ela mostra prazer ou desconforto, se ela observa as pessoas, se ela começa a diferenciar dia e noite, se ela balbucia já alguns sons, se ela reconhece, se ela se dirige à pessoa que está falando com ela, tudo isso são aspectos interessantes que a gente pode estar observando na criança. E aí, pensando nas idades mais futuras, se ela consegue expressar ideias próprias, se ela faz imitação, se ela consegue ter o controle de esfíncter, se ela já saiu da fralda ou não, isso é um grande problema para os pais. Se ela consegue nomear objetos, se ela consegue levar o alimento à boca com independência. E aí ele vai pontuando ali, de acordo com a idade, que a criança ela já pode estar adquirindo esse marco. Um dado muito interessante que veio agora em relação à Covid foi a respeito da prematuridade. Que no Brasil, a vigilância epidemiológica tem descrito diversos casos de gestantes infectadas que resultaram no desfecho do parto prematuro e parto cesáreo. O que é que aconteceu? Muitas grávidas, né? E a gente tinha essa preocupação com as grávidas quando se falou lá da relação com a microcefalia, mas aí ninguém sabia o quanto que o coronavírus também iria impactar nas gestantes. E aí foi observado isso, que as gestantes que estavam sendo infectadas tinham partos prematuros. Inclusive, eu recebi crianças que foram decorrentes desse tipo de cenário. O que é que se entende como prematuridade? É a gestação de 37 semanas, né? E após ultrapassar 20 ou 22 semanas. Um estudo realizado pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, ele avaliou 1.872 mulheres grávidas infectadas, e dessas, 17% tiveram gestação prematura. No artigo feito por Diriba e alguns colaboradores, eles apontaram que entre 1.271 gestação, a taxa de parto prematuro ela atingiu 14,3%. Eles reafirmam que a relação entre a infecção por coronavírus e a prematuridade ela realmente existe. Isso aí eu vi na prática, né? Antes de ter ciência desses estudos, desse índice, eu fui recebendo crianças que estavam sendo encaminhadas para TO, para físio, porque eram crianças de gestação prematura. E aí, com o tempo, pesquisando e sempre alerta do que estava acontecendo, eu vi que o IMIP, ele divulgou esse estudo aí, né? Essa publicação no Instagram deles, realmente relacionando esses aspectos. E aí eu falo um pouquinho sobre a minha experiência, que lá em 2020, os atendimentos foram suspensos, de acordo com o decreto estadual, que a gente já tinha falado. Em agosto eu voltei, e foi quando eu comecei a observar essa demanda crescente de bebês prematuros para estimulação precoce. E aí, em dezembro, já no final do ano, eu conheci esse estudo que eu falei agora, onde o IMIP divulgou. Os recém-nascidos prematuros, eles possuem o maior risco para distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor, e provavelmente pode ser afetado de acordo com as mudanças ocorridas no ambiente externo.
Então, eles nascem, né, antes do tempo, vamos dizer assim, correto. Então, eles têm que se desenvolver já fora da barriga. E aí, cabe a nós, aos pais, aos profissionais que estão acompanhando essa criança, dar a ela os estímulos necessários para que essa mudança ocorra. Porque se a criança não recebe os estímulos, ela vai continuar sempre em atraso. O desenvolvimento saudável de uma criança ela depende, entre outros fatores, de suas interações sociais. Entretanto, o isolamento ocasionado pela pandemia, ele interrompeu esse vínculo com a família, amigos e comunidades e com as terapias. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas até a questão do acompanhamento realmente gestacional, ele foi interrompido, porque os postos de saúde foram fechados, porque as clínicas foram fechadas. E aí, como que essa mãe ela vai ser acompanhada, como é que o filho vai ser acompanhado, se não, nada estava acontecendo, ou estava acontecendo no ambiente virtual. Mas se a gente pensar numa criança prematura, que a gente precisa estar ali, fisicamente, interagindo com ela, dando os estímulos, como é que a gente vai fazer isso no ambiente virtual? Será que todas as famílias, elas têm condições de que a gente, passando a orientação, ela vai ter como dar o estímulo? Então, vejam que realmente tem um grande impacto aí, todo esse cenário que a gente viveu. Não é só uma pequena coisa. E quando a gente começa a refletir, isso toma uma proporção muito grande. Como eu falei, né, o desenvolvimento infantil ele é diretamente afetado pelo ambiente em que a criança está inserida, assim como suas relações familiares. E aí, com essa teoria bioecológica, o desenvolvimento ele sofre influência de elementos que transcorrem pelos seguintes sistemas. Ou seja, o desenvolvimento ele vai sendo influenciado por diversos fatores, como os microsistemas, que se refere ao núcleo familiar. Então, é o ambiente familiar que essa criança está inserida. É a mãe, é o pai, irmãos, avós, tios. Quem da família ali essa criança tem acesso, e isso vai impactar no desenvolvimento dela. O mesossistema, ele fala sobre o ambiente que a criança está inserida e a relação entre eles, como família e escola. Por exemplo, se a criança está inserida na escola, ela vai ter uma influência sobre o desenvolvimento dela. A relação que a família estabelece com a escola também vai impactar no desenvolvimento da criança. O exossistema, ele fala sobre um ambiente que a criança não está inserida, mas que causa influência em seu microsistema, ou seja, o local de trabalho dos pais, a escola do irmão, a rede de amigos, todo esse ambiente que a criança não está diretamente inserida, mas que, de certa forma, ele está influenciando ali os outros sistemas que a criança está inserida. E o macrosistema, ele fala das situações de cultural e das condições socioeconômicas que a criança está inserida. E também vai impactar no desenvolvimento. Se a gente pensa numa criança que mora em situações sem saneamento básico, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, e uma criança que tem todo esse suporte, o quanto de diferença vai ter no desenvolvimento infantil. E aí, falando agora sobre os casos clínicos que eu atendi durante esse tempo pós-retorno, né? Não pós-pandêmico, mas pós-retorno de atendimento. O primeiro caso que eu vou falar, ele é de uma menina de 1 ano e 2 meses, que ela nasceu no dia 22 de março de 2020. Se a gente voltar, é justamente lá onde estava começando os decretos, onde estava realmente ascendendo o número de casos de coronavírus. Ela chegou para mim, mais ou menos, no começo de 2021. E aí o caso dela foi que ela teve Covid com apenas 1 mês de idade e ficou numa situação de realmente um risco de morte. Ela foi encaminhada pelo neuro para toda a equipe multidisciplinar para fazer o acompanhamento. Ela passou por internamento na UTI. Essa infecção se acredita que teve um pouco tempo de nascida, mas a mãe não tinha ciência de que a criança recém-nascida poderia ser infectada com o coronavírus. Então, foi percebendo que era uma criança muito parada, uma criança que estava sempre com aquele aspecto de criança doente.
E aí ia levar para o pediatra dizia que foi reação de algum medicamento que estava usando, ou alergia. Então, até os próprios médicos ainda não tinham ciência do que estava ali realmente acontecendo. E aí, até ser detectado realmente que ela tinha coronavírus, que ela teve coronavírus, e começar o tratamento, teve algum tempo ali. Mas aí ela passou realmente por essa situação de internamento em UTI, passou um grande tempo internada, até conseguir voltar para casa. E aí, esse ambiente hospitalar, né, esse ambiente de UTI, ele acarretou no atraso no desenvolvimento dela. Então, ela começou a sentar com 10 meses de idade, ela chegou para mim, ainda não conseguia andar completamente, estava começando a ficar em pé, a questão da fala também estava muito no comecinho, o tônus dela muito fraco, então era realmente uma criança daqueles estímulos bem primários. E a gente viu o atraso no desenvolvimento ali muito claro, porque ela era uma criança de 1 ano, mas que ainda estava lá no desenvolvimento de uma criança de 7, 8 meses. E aí, hoje em dia, eu não acompanho mais ela, porque depois que os casos voltaram a aumentar, a mãe ficou com medo, né, depois de tudo que passou, de continuar levando ela para terapia e sendo exposta ao vírus. Uma criança que não usa máscara, que bota tudo na boca. Então, eu deixei de acompanhar ela. Também acho que ela não está sendo mais acompanhada por nenhum profissional da clínica que eu trabalho. Mas teve todo esse cenário aí, que se não só a criança ficou isolada, como ela foi infectada. E isso, eu já tenho visto também outros casos de crianças infectadas que tiveram atraso de desenvolvimento decorrente dessa infecção. Um outro caso é de um menino de 1 ano e 7 meses. Esse não teve histórico de infecção pelo coronavírus. Ele nasceu no dia 21/10/2019, então, antes de começar realmente a história da pandemia, ainda não se falava de coronavírus, não se existia coronavírus. E ele chegou para mim em março desse ano, e a genitora relata que ele andou aos 10 meses, ele começou a falar mamãe, papai. Ele é filho único, mas ele estava num atraso de desenvolvimento porque ele viveu nessa situação de isolamento. Ele mora ainda hoje com o pai, a mãe e a avó. E aí, quando começou o isolamento, que foi justamente nesse período que ele estava em desenvolvimento, trancado. E o que aconteceu? Para a criança ficar quieta, para tentar os pais fazerem as atividades dele de trabalho enquanto estava em casa, a avó já não tinha muito como dar esse suporte, ficar mais junto da criança, brincando, interagindo, dá o celular, coloca na televisão, enfim. A interação que ele tinha era virtual, mas aí esse virtual não estava dando os estímulos necessários para o desenvolvimento dele. E aí ele começou a apresentar atraso no desenvolvimento da linguagem, atraso no desenvolvimento sensorial. Então, ele é uma criança que hoje a gente apresenta um estímulo sensorial para ele tem uma aversão enorme, mas não porque ele tem alguma disfunção sensorial, e sim porque ele não teve a experiência. Então, num primeiro momento, ele tem aquela aversão, e aí depois ele começa a interagir, vai devagarzinho, e vai começando a desenvolver também essa parte. Ele foi uma criança que chegou com quase nenhuma habilidade, que não sabia brincar, que não sabia pegar um carro e brincar como deve brincar com um carro, não sabia chutar uma bola. Era uma criança que tinha sinais de ser autista, mas aí com o tempo, com os estímulos que a gente foi dando, a gente viu que, na verdade, não. Tudo aquilo decorria dessa privação de estímulos que ele teve no desenvolvimento. Hoje ele já fala, ele já faz contato visual, ele brinca, a interação dele melhorou muito, mas tudo isso depois que ele começou a interagir com o meio dele, a ter outras experiências que ele não tinha em casa. Porque se a criança fica em casa e os pais têm condições de dar estímulos, então pode ser que esse atraso ele não ocorra, ou ocorra muito menos do que nas crianças que ficaram em casa e que não tiveram realmente nenhum estímulo adequado.
Vou comentar um pouquinho sobre esse caso clínico. Laura trouxe algumas crianças mais novas que a gente vê o desenvolvimento, que a gente vê a necessidade dessa intervenção em tempo oportuno para que essas crianças atinjam os marcos do desenvolvimento e sigam se engajando nas ocupações a partir das suas potencialidades. Eu vou falar um pouquinho de uma criança de 9 anos e 4 meses. Essa é uma criança que eu venho acompanhando tem um tempo. Ele nasceu em 29 de fevereiro de 2012, teve um diagnóstico de paralisia cerebral do tipo quadriplégica, espástica. Então, no parto, ocorreu um evento no qual ele não conseguiu passar, teve uma diminuição da oxigenação do cérebro e, por isso, o diagnóstico de paralisia cerebral acometeu os 4 membros e a espasticidade, que é a dificuldade no controle motor, em como ele vai controlar essa força, o tônus, para conseguir dar conta do corpo e realizar um movimento que ele tem a intenção de fazer. Essa criança, ela sempre foi acompanhada por diversos profissionais, naturalmente, em função do seu diagnóstico. Em janeiro de 2020, eu assumi como terapeuta ocupacional dessa criança, e aí eu acho que já tinha um tempo que ele também estava com a fisioterapeuta, a Cíntia Ximenes, que eu acho que está por aqui, minha parceira, a Cíntia, se estiver por aí, dê um oi no chat. Ele começou, por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele começou com Cíntia na intervenção de fisioterapia, ele começou a ter contato com o método TheraSuite, que é um método muito importante para favorecer os ganhos motores e, de modo geral, das crianças com alterações motoras, especialmente... Oi, Cíntia! Você por aqui, estou feliz. Cíntia é minha super parceira, assim, sabe, gente? Eu digo que é um terceiro estágio essa minha experiência com Cíntia, porque Cíntia tem uma bagagem imensa, é psicomotricista relacional. Então, a gente pôde se encontrar e olhar para essa criança com paralisia cerebral de uma forma diferente, que se complementou, de uma maneira que a gente vê hoje em dia os ganhos dele. Então, ele vinha nessa ascensão das habilidades físicas, motoras, de modo geral. Muito com esse trabalho intensivo de Cíntia e com esse método que é fantástico. E aí eu entrei e sempre com esse olhar para a cognição, para o que é que essa criança com paralisia cerebral precisa de habilidades cognitivas para conseguir utilizar melhor o computador, para conseguir utilizar melhor, se engajar de fato nas ocupações, porque às vezes a gente queria fazer uma atividade com uma demanda motora e uma demanda cognitiva, mas faltava atenção sustentada dessa criança, faltava foco, às vezes a gente queria fazer um jogo, faltava memória. E aí, isso que eu gostaria que vocês pensassem, assim, vejam quantas habilidades são importantes para que um sujeito possa se engajar numa ocupação. E aí a gente está falando de terapia ocupacional pura, gente. O que é que a gente precisa agora, nesse momento, para dar conta de assistir essa aula? A gente precisa ter noção do nosso corpo no espaço, a todo tempo a gente está sentindo se nossa coluna está doendo, se a postura está confortável, se não está. A gente precisa ter atenção, a gente está integrando os nossos sistemas sensoriais, porque vocês estão lendo, estão ouvindo, tem o chat. Então, tudo isso acontecendo, a gente às vezes não para entender a complexidade que é engajar-se numa ocupação. E aí vamos pensar numa criança com a limitação da função manual grave, bem importante, que já tem as oportunidades de participação reduzidas por causa da sua limitação física, mas que tem a cognição que funciona e que a gente pode trabalhar. Então, quando eu tive contato com essa criança, a família me passou a neurometria funcional, que é um exame muito importante, porque a gente nunca pode esquecer das habilidades cognitivas. Um sujeito, para se engajar numa atividade, ele precisa entender que atividade é essa, o que é que ele tem que fazer, ele precisa minimamente ter atenção e foco para estar ali. Então, percebam, assim, principalmente os terapeutas ocupacionais, façam esse raciocínio de como a terapia ocupacional está aqui, no que a gente está fazendo, porque é uma profissão que se debruça sobre as ocupações humanas. Então, para tudo que a gente está fazendo, a gente precisa de cognição, precisa do sistema motor, precisa das habilidades sensoriais, integrando tudo isso, sendo quem nós somos, a partir da cultura que a gente tem acesso, do sistema familiar que a gente tem acesso, da condição financeira, da condição social que a gente tem acesso. Essa é uma criança que tem uma condição social interessante, né? Uma condição financeira interessante, que a família tem condições de adquirir equipamentos de alta tecnologia de ponta.
que custam 10 mil, 13 mil, mas existem outras crianças que não dão conta disso. E aí, como a gente vai pensar também nessas crianças? A partir da neurometria funcional, o médico colocou no relatório, né, que ele apresentou redução do foco, déficit de atenção e baixa gestão do sistema límbico. E aí a gente precisa pensar que é uma criança que, nessa época, estava no primeiro ano do ensino regular, né, sendo alfabetizada. Então, por que é importante foco, atenção, memória, o processo de aprendizagem? Por quê? Porque é importante para o processo de aprendizagem, para que esse indivíduo venha maturando as suas estruturas neurológicas e consiga engajar-se ali e dar conta da atividade, do começo ao fim, sustentando a atenção do começo ao fim, participando, resolvendo problemas. Tudo isso são habilidades que a terapia ocupacional, dentro da sua intervenção, também estimula. Com relação às habilidades motoras, existe uma classificação que nivela, de modo geral, os indivíduos com paralisia cerebral e com disfunções. Ele se encaixa no nível 4 do GMFCS, então ele é uma criança que utiliza cadeira de rodas, que não dá conta, ele se desloca no solo sozinho, ele rola, ele gira, mas ele precisa sempre, para fazer grandes distâncias da cadeira de roda, e tem a possibilidade de utilizar uma cadeira de rodas motorizada, porque ele dá conta de movimentos manuais. E aí eu apliquei também o protocolo USFA, que é o School Function Assessment, porque eu precisava chegar nessa escola e conversar com a escola e dizer assim, olha, nas tarefas físicas, essa criança vai precisar de muita ajuda, mas nas tarefas que têm demandas cognitivas e comportamentais, a gente precisa favorecer a participação dessa criança com autonomia, com independência. Isso, às vezes, é até repetitivo, mas é muito importante que a gente esteja atento a isso, porque quantas vezes a gente não está falando pela criança, lendo pela criança, resolvendo a situação pela criança, a criança não tem oportunidade nem de pensar. Quando ela entende o que está acontecendo ali, já foi. Então, como eu falei, em janeiro de 2020, eu assumi como TO dessa criança, ele já vinha fazendo esse trabalho bem importante e tendo ganhos com a fisioterapeuta com Cintia, que eu falei aqui. Com relação ao uso do computador, ele utiliza tecnologia eye tracking, então ele tem um mouse ocular que fica acoplado no computador dele e rastreia o movimento da íris. Então, tudo que a gente faz segurando o mouse ou clicando no computador físico, ele dá conta de fazer com o movimento dos olhos. E aí ele também utiliza o Windows Control, que é um software acessível do Windows, comprado naturalmente, para conseguir dar conta do computador, de modo geral. Porque, percebam, o mouse tem dois tipos de clique. Tem o clique direito e o clique esquerdo, que a gente usa para coisas diferentes. Ele também tinha essa necessidade, porque às vezes a gente não quer clicar com o botão direito, a gente quer clicar com o botão esquerdo para fazer uma outra coisa. Então, existem também programas que ajudam nisso. Com relação à comunicação, essa é uma criança que não desenvolveu a fala, então ele usa um programa de comunicação suplementar e alternativa, que é o Toby Communicator. Lá é uma prancha de comunicação que aí, inicialmente, quando ele não era alfabetizado, as pranchas eram montadas apenas com imagem. No processo de alfabetização, imagem e os nomes, as palavras, e depois que ele está alfabetizado, só as palavras. Então, já em janeiro de 2020, ele era uma criança alfabetizada e sempre inserida em sala regular de ensino. Então, estou lá fazendo minha intervenção com ele, eu e Cíntia trocando muito nessa questão da aprendizagem motora, das atividades que envolviam experiências motoras, sensoriais, e a gente fazendo um atendimento compartilhado muito legal, se complementando. De repente, pandemia. Não pode mais atender presencial, vamos agora atender online, e o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer com essa criança? Eu acho que, assim, essa foi a pergunta de todos os terapeutas, independente da área de atuação, a partir do momento que a gente se viu diante de um contexto virtual de intervenção. Porque aí, novamente, eu reforço. O que acontecia presencialmente, agora acontece em outro contexto de ocupação. Por isso a importância do terapeuta ocupacional. Como é que um sujeito vai se engajar numa ocupação, num contexto que ele não sabe nem para onde vai? Como ele vai dar conta disso? Precisa de um olhar diferenciado, precisa de um profissional que consiga modular
e chega lá para atingir as metas, os objetivos e estimular as habilidades de desempenho que são importantes para que ele consiga isso. E aí eu trouxe um pouquinho do plano de tratamento só para ilustrar. O que é que tem a ver isso? O que é que tem a ver essa intervenção cognitiva? O que é que tem a ver cognição com terapia ocupacional? Com escola? E aí, quando se deu o contexto da pandemia, que foram instituídos a modalidade de teleatendimento, eu conversei com a família, a gente teve um diálogo sobre o que seria melhor, o que não seria legal. Então, ele ficou fazendo todas as terapias online. A físio, ela era mais na modalidade de telemonitoramento, realmente, porque precisa da família ali para fazer os alongamentos, para fazer as mobilizações. E a terapia ocupacional, o que é que eu vou fazer como terapeuta ocupacional, tendo uma criança, lembrem-se, que não fala, não dá conta de falar, pelo computador, como é que vai ser isso? Então, essa criança, ela tinha acabado de ser alfabetizada, ela era um usuário iniciante do computador, ele sabia que ele tinha um computador, legal. Muito bom, ele tem um computador, ele mexe com os olhos, ele fala pelo computador, mas e aí? É só isso que ele vai fazer pelo computador? E a escola no computador, como é que vai ser? Ele sendo uma criança já maior, porque a gente precisa diferenciar isso. As crianças pequenas, que precisam de um adulto de referência ali, para que consigam realizar uma atividade, como, por exemplo, ficar todo esse tempo na frente da escola, e as crianças maiores, que ele, mesmo tendo um diagnóstico, a partir de uma avaliação clínica, tem habilidades para se manter ali sozinho. Mas como? Se ele é um usuário iniciante do computador. Então, percebam. E aí, o que é que isso tem a ver? Quais foram os meus objetivos terapêuticos? O que é que a gente vai precisar fazer? A escola está no computador. Ok, como é que essa criança vai participar? E lembram da neurometria? Tem habilidades cognitivas em defasagem, que são essenciais para o engajamento, para que ele consiga se engajar na atividade e realizar. Então, inicialmente, os objetivos terapêuticos para o telemonitoramento, as iniciativas de telesaúde. Habilitar o cliente, paciente, criança, enfim, para realizar no contexto virtual, percebam, no contexto virtual, a atividade instrumental de vida diária e a participação na educação formal. Pessoal, participar da educação formal é uma atividade instrumental de vida diária. Então, a criança ir para a escola é uma ocupação, vocês irem para a faculdade é uma ocupação, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, é participação na educação formal. Existem habilidades que são essenciais e a forma como você participa disso precisa ser olhada, porque se você precisar de uma adaptação, de uma graduação, se você tiver habilidades cognitivas em defasagem, que você ainda não dá conta daquilo, a criança vai ficar fazendo o quê? Olhando. Também, favorecer a realização da atividade instrumental de vida diária, gerenciamento de comunicação, porque tudo isso que a gente faz, utilizar esse Google Meet, utilizar o WhatsApp, mandar uma mensagem, utilizar o Instagram, isso também é uma atividade instrumental de vida diária, que a todo tempo demanda da gente habilidades cognitivas, físicas e de interação com o dispositivo. O nome dessa atividade é gerenciamento de comunicação e tem a relação com o manejo da informação. Percebam, enviar, receber e interpretar. Porque quando eu quero mandar uma mensagem, por exemplo, vou conversar com Laura, vou mandar uma mensagem, eu tenho que saber como é que eu faço para enviar. Laura vai receber lá, ok. Mas Laura precisa dar conta, precisa ler essa informação, entender o que tem escrito nessa informação, pensar numa resposta, utilizar o aplicativo, o software, ou seja, o que for, para devolver essa resposta. Então, percebam, vão aprofundando aí o olhar de vocês em relação à terapia ocupacional. E aí, esse foi um momento oportuno, por quê? O WhatsApp é universal. O WhatsApp se utiliza no computador. Muitas vezes, essa criança falava no computador pelo communicator dentro de casa, mas o som do computador não dava conta de chegar na mãe que estava lá em outro cômodo. E aí, às vezes, a criança ficava pedindo ajuda para fazer cocô, mas ninguém ouvia, e de repente acontecia um acidente. A partir do momento que essa criança é alfabetizada, e 2, apresentada a outros sistemas dos quais ela pode utilizar para se comunicar, vocês imaginam que é para a família receber um WhatsApp dele, escrito,
o que ele está precisando naquele momento e conseguir atender aquela necessidade, sem ele ter que ficar lá no computador, chamando, sem ninguém vir, sem ninguém ouvir. Então, eu peguei essas duas atividades instrumentais, a escola no computador, que ele tinha que participar, e o gerenciamento da comunicação, porque ele precisa mandar uma mensagem pelo chat, ele precisa se comunicar com a professora de alguma forma. Não tem como. A professora vai ficar falando e quando for a vez dele de responder a tarefa, quando for a vez dele de dizer o que ele acha, o que ele pensa, apresentar o trabalho, ou até mesmo participar da aula, como vai ser? Então, diante dessas duas atividades instrumentais de vida diária, eu também parti muito forte para a estimulação das funções cognitivas superiores, consciência e funções executivas de modo geral, para favorecer a participação nessas duas atividades instrumentais. Vocês percebem o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí também favorecer o controle comportamental e aumento de tempo de atenção sustentada durante a rotina de aulas e atendimentos remotos. Lembrando que essa é uma criança que tem algumas dificuldades lá no controle emocional no sistema límbico. E o controle comportamental é essencial para o engajamento numa atividade. A gente precisa dar conta. Todo mundo que está aqui está com controle comportamental, ok. Claro, às vezes a gente se anima, ri um pouquinho, fala fora da hora, porque é muita informação que a gente quer trocar, mas é importante. Imagine se eu estivesse aqui dando uma aula, me levantasse, começasse a dançar ou fazer qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. E aí, novamente, eu peço que vocês pensem nessa criança com deficiência, com uma limitação importante, com a ausência da fala. Como é que vai ser? Ele não vai fazer nada, ele não vai ele não vai se engajar em nada, ele não vai participar de nada. Passa, por favor. Lá, eu fui passar aqui, não passou. E aí, vamos lá. Pensando nesses objetivos terapêuticos, pensando na importância de habilitar essa criança para dar conta de participar da aula, que agora é no computador, para dar conta de se comunicar com a professora pelo chat, para dar conta de fazer suas tarefas, que agora, mais do que antes, são pelo computador, quais foram as metas? Então, inicialmente, eu estruturei 3 metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí, a gente tem, novamente eu reforço, essa criança era um usuário inicial. Ele sabia que ele tinha um computador, que ele podia mexer com os olhos. Então, já foi essa interação muito forte, assim, já foi uma intervenção também muito direcionada para essa coisa da interação pessoa-máquina, criança-máquina, para que cada vez ele fosse compreendendo que o computador é uma máquina, que a gente pode fazer coisas diferentes no computador, que tem coisas legais que a gente pode aprender. Por quê? Porque tudo dele é no computador. Em relação à escola, ele é uma criança que não escreve, ele não tem controle motor para escrever de forma... Deixa eu pensar aqui. Da forma... Nas atividades que a criança precisa ir lá e marcar um X, ou botar verdadeiro ou falso, ele não dá conta disso. Mesmo que a gente bote um espaço enorme, mesmo que a gente faça adaptações no papel, não dá, a limitação motora é tão grande que muitas vezes ele desiste, mesmo que ele saiba, mesmo que ele dê conta, mesmo que ele entendeu, mas ele não dá conta do ponto de vista motor. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou negligenciar o processo de aprendizagem dessa criança? Eu não posso fazer isso. E também vejam o quanto que essa intervenção é essencial quando a gente está falando de habilidades cognitivas nesse contexto virtual para o processo de aprendizagem, porque quanto mais do ponto de vista cognitivo uma criança avança, maior é a capacidade que ela tem de aprender, por uma questão neurobiológica, porque existem mais sinapses se conectando, porque o cérebro está ali aprendendo novas coisas e a criança começa a generalizar o que ele aprende. Então, eu falo muito dessa questão da intervenção direcionada para habilidades cognitivas, que a gente nunca vai intervir só num pedaço da criança, porque a criança é um ser integral, a gente está sempre intervindo em conjunto, mas nesse contexto de pandemia, eu precisei focar um pouco. E, por incrível que pareça, para ele isso foi muito positivo, porque ele deu um salto, ele saiu de um usuário iniciante, aí vamos lá. Qual foi minha meta a curto prazo? Uso funcional da plataforma Google Meet associado ao uso do Communicator. Porque o Google Meet é pelo computador, o Communicator é pelo computador. A voz dele sai pelo computador.
mas em muitos momentos a gente teve que adaptar. A voz dele precisou sair pela caixa de som para que a professora pudesse escutar. Beleza, isso aí foi uma adaptação dos adultos. Mas e ele entender que ele ia entrar naquela aula, que ele vai alterar as telas, que ele pode se expressar utilizando o communicator para sinalizar para a professora se entendeu, se não entendeu, participar da aula, responder as perguntas, porque não é uma criança que dá conta de digitar uma palavra, frases, ele é alfabetizado. E aí, ok, fizemos o treino de uso, eu participei de diversas aulas online para observar o desempenho dele, a forma como ele estava fazendo, porque, novamente, eu reforço, a gente está falando aqui do engajamento de uma criança de 9 anos de idade na educação formal. Então, eu preciso lançar mão de quantas estratégias eu tiver para favorecer que essa criança entre nessa sala, preste atenção e aprenda. E aí, a meta a médio prazo, que eu acabei colocando aqui curto, mas a meta a médio prazo. Uso funcional do programa PowerPoint com treino de uso das configurações. E aí, por que a gente começou a usar o PowerPoint? A gente queria muito começar a usar jogos digitais e tudo isso que já tem disponível pronto. Mas a questão é, eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de foco, dificuldade de atenção, porque eu vou apresentar um jogo que tem um boneco cantando, outro pulando, outro fazendo outra coisa, e ainda existe uma demanda pedagógica, vamos supor, um cálculo, para essa criança dar conta. Ou ele presta atenção no boneco que está pulando, ou no boneco que está cantando, ou no menino que está correndo. Eu acho que Edna levantou a mão. Se puder trazer no chat. Aqui, eu entrei agora porque um amigo me mandou, né? E como eu sou da área da educação, comecei a ouvir você falar, e eu tenho um menino com uma deficiência, né? Ele tem paralisia cerebral, retardo mental e tem um autismo leve. E como eu sou da área da educação, eu acho assim, estou pegando pela metade, eu estou tentando entender, mas quando você deixou uma deixa, eu queria me manifestar. O governo quer incluir esses alunos, né, na educação regular. Sim. Só que esses meninos, infelizmente, não têm condição, né, para poder estar atendendo a expectativa do governo. A gente que é mãe, a gente que está na área da educação, a gente sabe muito bem, né, o que é isso. Então, quando você fala que você está adaptando esse tipo de ensino, é muito bacana, sabe por quê? Porque eu moro numa cidade muito pequena, e essa cidade, só para você ter uma ideia, meu menino estava na PAI, e de repente ele saiu da PAI para o ensino regular. Quando você passa para o ensino regular, não tem aquele professor que te liga para saber o que o seu aluno precisa, que o seu filho precisa. Aqui, o menino fica refém do nada. É do nada. A gente está necessitando desse tipo de atendimento, entendeu? Essa adaptação para esses tipos de aluno. Não adianta o governo jogar no peito da gente que a gente precisa e deve, né, incluir nossos filhos. Eu não tenho coragem hoje de mandar meu filho para o ensino híbrido. Por quê? Ele vai ir lá e vai ficar rindo, os outros vai sofrer bullying. Né? A gente precisa, muito bacana o que você disse, você está de parabéns, a adaptação desse módulo de ensino para essas crianças, tá? É só uma manifestação. A gente agradece teu comentário e realmente, né? Isso que você fala é um cenário. A gente vê as escolas que recebem essas crianças com diagnósticos diversos e muitas vezes com pouco conhecimento do componente da saúde em relação a esse diagnóstico, e cada vez mais eu vejo o quanto que é rica a troca. Como terapeuta ocupacional, a gente se engaja no contexto escolar, nossa profissão é reconhecida para estar nesse contexto, mas a gente também traz muito esse olhar da saúde. Então, isso que a Edna falou, eu acho que resume tudo que eu estava falando aqui, porque é isso, gente. Como é que eu vou querer que uma criança que tem um determinado diagnóstico participe? Quando a gente está falando participar da educação formal, é participar da rotina escolar, das atividades pedagógicas, de tudo que acontece na escola,
dentro das limitações dessa criança. Precisa de uma adaptação do mobiliário, adaptação da escola. Eu acho que é muito isso, a gente precisa fortalecer essa troca, porque a gente tem muito a ganhar. Eu sou muito grata por essa criança ter entrado na minha vida e eu ter conseguido me debruçar nesses atendimentos e fazer encontros tão especiais com profissionais que são essenciais, como eu falei aqui, Cíntia, que é uma fisioterapeuta que tem uma contribuição imensa no meu histórico profissional, com as escolas, com as famílias, porque a gente precisa ouvir as famílias. Terapeuta não é dono da verdade, terapeuta é terapeuta e faz parte de uma equipe, e precisa entender isso. Então, a gente começou a usar o PowerPoint, porque com o PowerPoint a gente conseguiu levar um curso para a escola de atividades interativas no PowerPoint. Então, são atividades que as próprias professoras conseguem montar, utilizando um programa simples, que é o PowerPoint, que todo mundo dá conta, e aí a gente começou a iniciar essa construção em relação a utilizar os jogos digitais. Porque, pensem, eu estou intervindo aqui com ele, mas eu estou pensando lá na frente. Eu estou pensando em quê? Numa realidade simulada, num jogo de realidade simulada, para que essa pessoa com a limitação física tenha a oportunidade de ter essa experiência de, eu tenho uma coisa para fazer, e agora eu tenho 2 caminhos. Que caminho eu vou seguir? Eu vou para frente, eu vou para trás? Porque isso é importante para a vida prática, porque acontece toda hora, a gente quer sair, se atrasa, não dá, perde o ônibus, e agora eu vou fazer o quê? Como é que eu vou resolver isso? Toda hora a gente está treinando nossa função executiva, nossa resolução de problemas. E com as pessoas com deficiência não é diferente, porque elas também vão ter uma vida que elas querem se engajar em ocupações que são significativas para elas, mas elas precisam desse trabalho agora, enquanto elas são crianças, que elas estão em desenvolvimento. E aí, vamos lá. Deixa eu ver a hora, 9h20, vou dar uma corridinha aqui. Então, eu comecei a fazer esse treino de uso, PowerPoint com treino de uso da configuração para a execução das atividades escolares interativas, porque ele precisou aprender a apresentar o slide, porque ele precisava baixar o slide no computador dele, apresentar, compartilhar a tela e fazer com a professora essa tarefa. Então, vejam quanta coisa essa criança aprendeu e se viu como protagonista, porque é o meio dele, o contexto virtual é a praia dele. Então, percebam isso. Passar e voltar as páginas, porque aprender a usar um programa é aprender a usar todas as funcionalidades que esse programa tem. E isso requer um arcabouço cognitivo. Isso requer um arcabouço aqui, neurológico. Então, sim, outra coisa que eu esqueci de falar também na primeira meta foi que a gente trocou a forma como ele controlava. Antes ele usava Gaze Point, que é um mouse simples, que ele só pode usar o clique direito. A gente fez a transição para o Windows Control, que é também um software de acessibilidade, e que aí ele pode fazer muita coisa, ele pode dar 2 cliques, ele pode clicar e arrastar, tudo isso com o movimento dos olhos. Percebam a imensidão disso e o quanto que isso abre portas. Então, foi isso, fiz online com ele, treino de uso do PowerPoint direcionado para favorecer essa atividade instrumental de vida diária, que é a participação na educação formal. Primeiro, porque ele precisava executar essas tarefas a partir de uma interface interativa, porque não dá para ele ficar respondendo uma coisa em PDF que não está adaptada, não tem sentido, ele não está dando conta. A gente precisa entender que para uma criança se engajar, ela precisa estar motivada. Qual é a motivação que um menino de 9 anos tem, olhando para uma ficha de PDF que ele é o desempenho mesmo ocupacional dele ali é subestimado, porque ele dá conta de muito mais, ele dá conta de um jogo que tem uma dinâmica, que tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem uma tarefa a ser executada. Vocês entendem isso? Vejam como é diferente. Uma criança que está exposta a algo que ele vai interagir, a interface, usuário, e é uma criança que está exposta a uma ficha que ela tem que marcar só certo e errado. Eu acho que as coisas se complementam e a gente precisa pensar como é que a gente está usando. Passa, por favor, lá. E aí, a meta de longo prazo, que foi assim... Eu acho que essa minha intervenção foi essencial para a participação dessa criança da forma que foi na escola e para que as pessoas vissem essa criança de uma forma diferente. Porque a criança com alteração, com uma limitação física, o cadeirante, a criança que é cadeirante, ela é vista como limitado, que não é. Ele tem uma limitação motora, ok, mas existem outras habilidades, existem outras coisas, existe um universo, uma pessoa.
que está ali, que a gente precisa olhar e saber, ter embasamento. Eu fico com vontade de pegar todos os meus livros aqui para mostrar, para saber para onde é que a gente vai, para saber o que é que a gente vai fazer, porque como profissional a gente precisa ter ética. Se uma família gosta do meu trabalho, se uma família solicita um contrato com a empresa que eu estou vinculada, existe um compromisso ali. Eu fiz um juramento quando eu me formei, então eu não posso entrar na vida dessa família para fazer nada. Se não está dando para mim, passa para outro profissional. Mas enquanto terapeuta ocupacional, é isso que eu digo assim. Eu acho que o nosso trabalho precisa acontecer em equipe, isso é uma coisa que eu vou falar rapidinho, mas eu acho que, como terapeuta ocupacional, a gente precisa estar muito atento a isso, a olhar essa criança de forma integral, habilidades físicas, cognitivas e sensoriais, engajando na atividade. Então, a meta de longo prazo, realização da atividade instrumental de vida diária, gerenciamento de comunicação, relacionada ao manejo da informação, enviar, receber, interpretar com o uso de diferentes softwares. Por quê? Ele deu conta de participar da escola no computador. Ele deu conta da rotina, entrar, assistir a aula, trocar de sala, responder, falar no chat. Mas a gente sempre quer mais. Eu sempre quero mais. As famílias querem mais, as crianças querem mais. Então, muito importante, ele deu conta do PowerPoint, maravilha. Ele começou a utilizar o programa dele, o Communicator, para construir a apresentação. Vocês têm ideia do que é isso? A gente está falando de autonomia, de uma criança que, mesmo sem o movimento das mãos, com o movimento dos olhos, ele entra no computador, ele constrói a apresentação dele de ciências, a apresentação dele dos seres vivos, do solo, do vulcão. Ele pesquisa a imagem no Google, ele salva a imagem. Olha quanta habilidade tem aí. Se a gente estiver falando das habilidades processuais, das funções superiores. O Google Meet, que ele aprendeu tanto a usar, que ele começou a, ele mesmo, ligar para as pessoas para fazer Google Meet e para se comunicar e conversar pelo chat. O WhatsApp, que também foi um divisor de águas, porque aumentou a possibilidade dele de exercitar a leitura e a escrita, porque quando a gente está conversando no WhatsApp, primeiro ele só mandava carinha, coração, coisas sem sentido. Depois que ele foi alfabetizado, ele começou a acessar o WhatsApp, isso mesmo, nessa mesma época que ele estava sendo alfabetizado. Então, quando ele entendeu que aquilo dali é um canal de comunicação, são relatos que são sem palavras para a gente que é profissional saber que a gente fez parte disso, que a gente ajudou essa criança a entender que ele pode se comunicar através do WhatsApp. E aí eu digo mais, tem um componente emocional, tem um componente psicológico, tem uma criança que sente, que precisa se colocar em muitos momentos. Então, para a mãe receber determinadas mensagens pelo WhatsApp, ou essa criança mandar determinadas mensagens pelo WhatsApp, dá espaço para a gente modular, intervir nisso. E essa criança, ela cresce porque ela está sendo estimulada de todas as fontes, ela está tendo atenção das habilidades sensoriais, ela está tendo atenção nos componentes cognitivos, ela está tendo atenção nas habilidades motoras, e o componente emocional também está tendo atenção. Porque isso é essencial. Eu acho que tem psicólogo aqui no grupo e não tem o que discutir, não tem o que falar. E também e-mail, porque é isso que eu digo, vamos trabalhar a independência, gente. A gente precisa, vamos pensar na rotina de uma família que tem uma criança com a limitação física importante. Edna está aqui, falou um pouco. Imagine uma mãe que é a principal cuidadora, que é responsável de dar banho, que é responsável de arrumar, que é responsável de dar comida na boca. E essa mãe ainda tem que ficar do lado desse menino, enquanto ele está fazendo aula, para botar as coisas para ele, para abrir a tarefa para ele, porque se ele sabe ler, se ele tem capacidade cognitiva para aprender. Vocês estão entendendo a intervenção da terapia ocupacional, como ela é extensa aí, porque eu já falei de escola, eu já falei de contexto familiar, eu já falei de habilidade cognitiva, sensorial, motor, e a integral, a pessoa, o ser humano é integral. E aí, para fechar, lá no começo eu falei um pouquinho que eu estava estudando neurociência, que eu estava bem envolvida nessa questão da estimulação cognitiva, primeiro porque eu acho que, como todo mundo da minha geração, eu amo tecnologia, eu encontro com essa criança, foi uma coisa de outro mundo, porque ele é um usuário de altas tecnologias e é um espaço que eu posso mostrar tudo que eu sei em relação a domínio mesmo do computador, da máquina, isso não é um problema. E eu fui muito feliz nisso.
E aí, o meu modelo de intervenção, que eu sugiro também que os terapeutas ocupacionais que estão aqui deem uma olhada, porque dialoga muito com o que a gente aprende na universidade. Nessa parte das habilidades cognitivas, eu uso muito a intervenção cognitiva dinâmica aplicada na terapia ocupacional, que, a grosso modo, é a intervenção nas habilidades cognitivas a partir da interação dentro da atividade. Quem, além do terapeuta ocupacional, não é treinado para olhar isso? Bom, vocês entendem, a gente está trabalhando toda hora, a gente está fazendo uma análise da atividade, graduação da atividade. Então, a gente está vendo se aquele menino, se ele está entendendo, se ele está dando conta, o que é que está faltando? Está faltando atenção, está faltando memória, está faltando foco. As habilidades motoras também é essencial, gente, porque eu falo muito da cognição, porque, como eu disse, eu peguei muito essa frente, estando também à frente do processo de inclusão escolar e dessa mediação com toda a equipe, porque ele tem uma físio que é muito boa, que é maravilhosa, que tem objetivos do ponto de vista motor que são sem palavras e que são essenciais para que ele cresça. Então, vejam como essas intervenções, elas se completam. E quando a gente está fazendo um atendimento compartilhado, a gente está favorecendo que a transdisciplinaridade aconteça. É muita coisa na minha cabeça, viu, minha gente? As ideias, elas vão vindo, vão saindo, vou falando, mas, enfim. Tem esse modelo de intervenção cognitiva dinâmica aplicada à terapia ocupacional, que eu acho que é muito importante que nós, terapeutas ocupacionais, estejamos atentos a isso, porque a gente trabalha questões motoras, a gente trabalha questões sensoriais, mas, muitas vezes, as questões de cognição passam um pouquinho, e elas são essenciais para um sujeito se engajar numa ocupação, atenção, ritmo, foco, as habilidades processuais de modo geral. Tem esse livro de terapia ocupacional, que eu amo, Laura também ama, que ela também tem, que é Neurociência, Reabilitação Cognitiva e Modelos de Intervenção em Terapia Ocupacional. Reabilitação cognitiva não é só para o público idoso, não é só para o público adulto, as crianças precisam desse olhar também, porque, como eu falei já algumas 100 vezes, é integral. Uma criança que tem ganhos motores importantes, ela também tem ganhos cognitivos importantes, ela também tem ganhos sensoriais importantes. E aí, tudo isso dá margem para a gente favorecer a construção de ganhos emocionais e psicológicos importantes, porque famílias de crianças com deficiência também se separam, também passam por problema financeiro, de saúde, de outra ordem. E, como profissional, a gente precisa acolher essa criança, esse contexto familiar, e pensar as nossas estratégias, pensar dentro dessa realidade. Porque, como a Laura falou, eu não vou dar uma orientação para uma família que eu sei que não vai dar conta de fazer. O que é que eu estou fazendo? Nada. Eu estou fazendo nada, porque eu aprendi que eu preciso observar todos esses contextos e o ser humano integral. Também tem um livro... Entender esse contexto que a criança está inserida, né? Isso é essencial, gente, esse olhar, sensibilidade. E aí também coloquei esse ponto aqui, falando da consultoria em inclusão escolar, porque eu acho que o terapeuta ocupacional, ele precisa se entender melhor dentro desse cenário da educação. E eu acho que, como a Edna trouxe aqui, é imprescindível, o terapeuta ocupacional, ele tem que estar na escola, mas ele tem que estar na escola não por nada, porque eu trabalho a partir de uma perspectiva horizontal, e o terapeuta ocupacional, ele precisa integrar essa equipe exatamente por isso, porque dentro da escola, a gente oferece essa consultoria em inclusão escolar, e isso vai desde fazer uma visita na escola, elaborar um diagnóstico situacional. Estou falando aqui de uma criança cadeirante. Como é que é o acesso dessa escola? Como é que são as portas? A escola sabe que existe a ABNT, que determina a largura das portas. Como é que estão as rampas? Isso é outra coisa, a gente precisa ver o que é possível fazer. A gente não vai entrar na escola ditando, determinando como as coisas serão. A gente vai entrar na escola para trocar, mas para mostrar também o quanto que é importante a gente pensar na forma que o sujeito se engaja na ocupação. E que o fato de uma criança com deficiência estar dentro de uma escola é muito diferente do fato de uma criança com deficiência estar aprendendo na escola, tendo a oportunidade de exercitar suas habilidades cognitivas, enfim, personalidade, tudo, porque a escola... Ele tem um momento ali com o professor, mas ele também tem só a horinha dele com os amigos dele, que faz a bagunça, que faz... É diferente, é fora do núcleo familiar. A criança longe da mãe se comporta de outra forma. A gente sabe disso. A dinâmica psicológica, quando a mãe está presente, é uma, quando a mãe não está, é outra. E a criança precisa experimentar isso.
para saber como é que ele é, sem estar com aquele parente ali do lado colado. E para essas famílias, ver que seus filhos podem, que são capazes, que essas famílias podem se engajar em outras ocupações que são significativas, além de viver em função da reabilitação apenas daquela criança. E tem esse livro também, que é muito bom, eu deixei nas referências, que é a Escola para Todos e as Pessoas com Deficiência, Contribuições da Terapia Ocupacional. A gente, dentro da escola, é essencial, como eu estava falando, retomei o raciocínio, tanto para observar o ambiente, de modo geral, que a criança vai circular, como para conversar sobre a adaptação das atividades pedagógicas, sim, porque existem componentes biológicos, muitas vezes, da saúde, que a gente precisa trocar para que professores e escolas entendam o porquê de uma determinada adaptação, ou porquê realizar de uma outra forma. Às vezes, os componentes sensoriais, por exemplo, é uma sala muito agitada, com muita gente gritando, e aquela criança não dá conta de se concentrar ali naquele momento. Às vezes até o próprio ambiente físico mesmo da sala de aula, com uma sobrecarga de estímulos sensoriais que interfere nesse desempenho da criança, né? Isso. Então, vejam, a gente vai observar o ambiente, de modo geral, a gente vai observar a questão da adaptação das atividades, de modo geral, e também fortalecer as ações de educação e saúde dentro da escola. Porque de 2020 para cá, na escola dessa criança especificamente, a gente já realizou uma capacitação com a família, que eu levei a família para dentro da escola e a gente foi contar a história dessa criança. Fulaninho nasceu dia tanto, no parto, aconteceu isso. Porque, assim, a criança com deficiência, todo mundo sabe que ela existe, que ela tem deficiência, mas ninguém entende a história dessa criança, quem é essa criança, o que foi que aconteceu para esse menino ficar desse jeito que ele está hoje. Vocês entendem? Eu estou usando até um vocabulário, assim, um pouco coloquial, mas é porque são as situações que a gente se depara. A gente vê uma criança dentro da escola que ninguém sabe que ele tem autismo. Sim, é um transtorno, é um espectro que tem diferentes apresentações. Por isso que a gente não pode trabalhar isolado. Cada vez mais, as áreas elas se complementam, cada uma dentro do seu conhecimento, cada uma dentro da sua área específica, mas juntos é que precisamos dar as mãos para favorecer que, de fato, a educação inclusiva aconteça. Porque, como a Edna trouxe lá atrás, existe uma lei. Pronto, está aqui a lei. Vai ter que ter, mas incluir uma criança participar das atividades escolares, da rotina, do processo de aprendizagem, é diferente da criança simplesmente estar na escola, fazendo nada, ou pintando. Vocês entendem o que isso deixa nós, terapeutas ocupacionais, tão falantes e assim? Então, porque a gente vê o potencial, a habilidade cognitiva que tem ali, que muitas vezes não é explorada, e um adulto que poderia ser independente, que poderia ter mais autonomia, acaba não tendo, e não se engajando nas ocupações que são significativas, e fortalecendo um estigma em relação à deficiência que tantas pessoas têm, porque eu, quando entrei na universidade, eu me desconstruí em relação à deficiência, porque eu fazia parte de uma sociedade que eu só via a deficiência. Eu não tinha noção. E muito mais quando a gente está junto dessas famílias, gente, que a gente tem a oportunidade de vivenciar situações que no consultório a gente nem imagina que elas acontecem, porque é isso que eu falo, a gente vai se engajar numa equipe multidisciplinar, mas a gente vai se engajar numa equipe que é parceira da família, a gente vai se engajar numa equipe que respeita a família, que acolhe a família, que traz a família para junto, certo? Ok, Raquel. Abrir para as perguntas. Acho que vou fechar aqui rapidinho e a gente abre, né, Laura? Uhum. Que já são 9h37. A gente abre no final. Vou fechar já e a gente abre no final as perguntas. Então, é isso. Quando a gente está falando da transdisciplinaridade, que é o padrão ouro, é o quê? É cada profissional, dentro da sua especificidade, favorecer o processo do outro profissional. Então, por que eu, como terapeuta ocupacional, vou colocar dentro da minha atividade demandas com leitura, cálculo? Porque eu vou estimular a comunicação? Porque a fono vai conversar com a professora de português, para a professora de português entender melhor como é que se dá a aprendizagem
das questões gramaticais dessa criança que não fala, que não tem essa oralidade construída. Então, eu acho que é muito isso, e, novamente, eu falo do terapeuta ocupacional como esse pilar da intervenção, integrando todo mundo ali, e não tem nenhum profissional mais necessário que o outro, todos são necessários, e, principalmente, é necessário que trabalhem em equipe, porque a criança ela não é um pedaço físico, um pedaço cognitivo, um pedaço sensorial, ela é um ser integral, que tem uma família, que vem de um contexto. Então, acho que é isso, pode seguir. Aí, falando só um pouco sobre esse trabalho, essa pesquisa que foi desenvolvida, e esse documento que ele fala justamente tudo que a gente veio falando até agora, que é a repercussão da pandemia do Covid-19 no desenvolvimento infantil. Ele foi preparado por diversos pesquisadores de diversas áreas, e ele aborda justamente esse efeito que a pandemia teve sobre o desenvolvimento. Claro que, assim, muito do que estava posto até o momento que isso foi colocado, mas muito ainda se tem do que se falar, do que se investigar, de pesquisar sobre essa repercussão que teve no desenvolvimento de todas as crianças, tudo isso que a gente veio falando, né? O quanto essa intervenção que Raíssa fez com essa criança, ela teve uma repercussão positiva, mas as crianças que não tiveram intervenção, o quanto tiveram impactos negativos, isso tudo aí para deixar um gostinho de desenvolver pesquisas utilizando esse momento que a gente está vivendo. Já que a gente tem que passar por ele, a gente está passando por ele, que a gente consiga extrair coisas boas também e ter pesquisas aí que possam levar a outros tipos de raciocínio, desenvolver algumas técnicas, enfim, tem muito pano para manga. Falando rapidamente para a gente não tomar mais o tempo, as consequências que o estresse derivado da pandemia tem no desenvolvimento infantil, por exemplo, a dependência excessiva dos pais, que as crianças começaram a desenvolver por estar ali diretamente o tempo todo com os pais, a falta de atenção para desenvolver essas atividades, justamente porque não estavam sendo estimuladas, porque estavam fora do ambiente escolar, porque estavam sendo expostas a telas e a atividades que não estão diretamente estimulando a atenção, a preocupação, problemas de sono, falta de apetite, pesadelo, desconforto e agitação. Então, isso foram só algumas consequências que foram observadas em algumas crianças que participaram desse estudo. Para a gente fechar, né, tudo que a gente veio falando, a repercussão da pandemia do Covid-19, ela teve impactos negativos no desenvolvimento infantil, isso a gente não pode negar, e no desenvolvimento, eu acho que em todas as áreas, assim, tanto da primeira infância, quanto até a pré-adolescência, toda criança, ela teve algum impacto negativo. E o quanto que a gente teve também que se reformular quanto profissional de saúde, quanto profissional de educação, para tentar diminuir esse impacto que a gente teve que ser exposto, né? A pandemia e esse isolamento social, ele influenciou diretamente diversas áreas de desenvolvimento, a área cognitiva, a área motora, social, sensorial, psicológica, todas foram influenciadas. E isso, claro, vai repercutir diretamente no desenvolvimento infantil. E a gente vai começar a ver agora o quanto essas crianças foram impactadas, o quanto um ano sem ir para a escola trouxe de prejuízo, o quanto um ano praticamente aí que a gente teve que parar e se reinventar, teve de prejuízo para essas crianças. Esses efeitos a longo prazo a gente ainda não pode observar porque a gente não teve o tempo ainda para observar. Mas existe uma necessidade de estudos, eu acho que justamente pensando nesse impacto negativo no desenvolvimento infantil, para a gente entender, e lá na frente, quando a gente vê uma criança que está apresentando uma certa dificuldade, entender que essa criança passou por esse período e como a gente agora vai correr atrás desse prejuízo. Então, já deixo aí também, para quem está na graduação ainda, pense quando vocês foram desenvolver suas pesquisas e se integrar em algumas pesquisas, também levar em conta esse cenário que a gente está vivendo, porque tem muita coisa aí que pode ser investigada, que podem sair trabalhos fantásticos, até relatos de experiências como esse de Raíssa mesmo, de vocês o que vocês observaram durante esse tempo aí que a gente viveu recluso quase, né? Essas são as referências, se alguém tiver interesse em alguma específica, a gente pode ver alguma forma de enviar
para vocês terem acesso aos trabalhos que a gente usou aqui na apresentação. Esse é o Instagram da Cognitio, que é que a gente também está lá sempre interagindo, o pessoal de Raíssa, o pessoal não, o profissional, né, e o meu profissional, que a gente também pode trocar uma ideia lá, caso vocês tenham interesse. Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui, e agora a gente vai abrir um tempinho para as perguntas e esclarecer algumas coisas, a gente trocar um pouco mais a ideia sobre essa aula. Sim, bora conversar. Ô, Cíntia, obrigada. Parabéns a vocês, porque eu, enquanto mãe profissional da educação, sei a dificuldade que a gente tem, tanto de um lado quanto do outro, e a sensibilidade do profissional, né, dessa área é muito importante para nós, e eu estou vendo que vocês têm essa sensibilidade, né, de trazer o melhor para nós que somos pais, envolver a gente nesse projeto, né? Porque esses alunos, o que eles precisam é dessa intervenção e não do que o governo propõe hoje, né? Que é só colocar o menino dentro de sala de aula. E vocês estão trazendo muito bem um pouco que eu peguei, percebi a sensibilidade de vocês. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu fico pensando sobre essa questão de aproximar realmente o profissional de saúde, como a Raíssa falou, com o profissional da educação, que às vezes é imposto realmente pelo governo, seja lá por quem for, que o professor dê conta de um aspecto que ele não dá conta. A gente tem que entender a limitação da nossa profissão também. Nem o terapeuta ocupacional vai conseguir fazer tudo, nem o professor vai conseguir fazer tudo. Mas se a gente se integra, se a gente junta as duas profissões e cada um colabora com o seu conhecimento, o quanto que a criança ela vai ter de ganho, o quanto que a sociedade vai ter de ganho, o quanto que essa família vai ter de ganho. Isso, e não só os dois profissionais, né? Não só os profissionais, mas a família também é essencial para que o menino, né? Que nem ela disse aí, o menino, enquanto tem a família do lado, é de uma forma. Quando ele está com o profissional, é de uma outra forma. Então, assim, é uma segurança bem maior para eles, esse envolvimento da família na educação dos filhos, né? Alguém tem mais algum questionamento, alguma consideração para fazer? Eu tenho uma consideração que eu fiquei pensando durante essa conversa, né, que a gente teve, e já venho pensando antes também. Eu e Raquel, a gente sempre discute sobre isso também, esses impactos desse isolamento social, né, na infância. E eu venho pensando para a gente, né, futuras profissionais e para as que já são profissionais, da gente ficar observando daqui a algum tempo, porque pode surgir aí um boom de crianças autistas, sabe? Ou crianças com déficit de atenção. E eu acho que a gente deve ficar atento, porque talvez sejam essas crianças que passaram por esse momento atípico e que vão ter esses problemas relacionais, vão ter esses problemas de concentração. Foi difícil para a gente, nós adultos, né, que teve que reinventar o cotidiano inteiro para poder se adequar a essas atividades que foram demasiadamente remotas, né, e cansativas. Imagine para crianças, né, vai ser uma geração totalmente diferente em relação a isso, a interações sociais, ao jeito de falar, escrever, pensar. Então, não somente a gente pensar, né, nessa parte de desenvolvimento físico, né, mas também dessa parte cognitiva, que eu acho que vai ser uma geração totalmente diferente. E na prática, desculpa, Laís, não, tudo bem. A gente vê mesmo que a criança ela não tem impacto só numa área cognitiva, ela tem impacto no geral. É motor, é sensorial, é cognitivo, tá tudo junto ali, e a criança, ela vem pra gente. E cabe realmente a gente ter esse olhar diferenciado para essa criança. Se essa criança, ela tá
realmente só não atrasa o desenvolvimento devido ao que a gente viveu, ou ela está ali no possível diagnóstico de algum transtorno? Isso. Uma coisa que me chama atenção também são os autistas, né, gente? Assim, tem autistas que retornaram com uma busca sensorial que é muito grande. Totalmente desorganizado. Sabe? Eles Da parada. voltam assim, de uma forma muito diferente. Eu acho que isso é algo que é importante a gente estar atento, porque muitas vezes eu preciso me desconstruir ali naquele momento e mudar a intervenção, porque não dá para fazer uma atividade de mesa com essa criança do jeito que ela está, com essa busca sensorial que ela está, assim, logo no retorno das terapias, na clínica, era um chororô, era a mãe que não sabia o que fazer, querendo arrancar os cabelos, menino correndo para todo lado, porque é muito isso. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar científico para a privação das vivências sensoriais e o quanto que isso, a diminuição dos estímulos sensoriais, a diminuição da integração dos estímulos sensoriais, repercute também de uma forma muito importante no desenvolvimento infantil e na forma como essa criança se engaja nas ocupações. Eu acho, sabe, Raíssa e Laura, eu venho conversando muito com as meninas, como disse Laís, porque me preocupa muito todo esse momento que a gente viveu, não desmerecendo o poder do vírus, em nenhum momento eu vou fazer isso, mas eu acho que nós, como profissionais, talvez, e se não, deveríamos ter mais, talvez mais cautela, talvez mais atenção, talvez mais serenidade, né? Depois de todo esse tempo que a gente passou, para pesar e questionar friamente como é que vai ser de agora por diante, sabe? Isso é uma coisa que tem me incomodado um pouco, porque, apesar de entender que a gente viveu essa situação, que a gente está vivendo ainda essa situação, que crianças e adultos foram afetados, e por que não dizer de uma forma brutal, nas suas rotinas diárias, eu fico pensando, e como é que vai ser de agora por diante? Será que a gente vai viver uma grande parte ainda nesse formato híbrido de ser, nesse formato híbrido de atender? Porque eu defendo demais não só a terapia ocupacional na sua essência, mas eu defendo muito a terapia ocupacional na sua essência e na sua relação e no seu vínculo terapeuta-paciente. E me perdoem, mas por mais que a gente tentou se reinventar, e a gente precisava fazer isso, este processo aqui não permite o vínculo terapeuta-paciente. Nem vai permitir jamais. Então, eu acho que, apesar de tudo, apesar da situação ainda não estar normalizada, nós precisamos tentar voltar à normalidade. Por amor às nossas crianças e por amor a nós mesmos. Porque é isso que a gente vê crianças desorganizadas, e a gente não só vê crianças desorganizadas motoramente falando. Seria muito bom até se fosse só o motor. Mas o que a gente está vendo são crianças desorganizadas emocionalmente. Ora,
E elas não ficaram em casa junto de papai e de mamãe? Por que é que elas estão desorganizadas emocionalmente? Porque essa não é a rotina, gente. Ficar 24 horas com papai e mamãe. É muito bom ficar com papai e mamãe, mas não é para ficar 24 horas. Não é assim que funciona, sabe? Então, assim, vamos respirar fundo e tentar voltar à nossa normalidade, para que essas crianças possam, pelo menos, ter a oportunidade de viver, aquelas que nasceram nesse período, né? Que me dá um grande dó disso, porque eu estou vendo crianças que moram, que nasceram, não, nem que nasceram nesse período, mas que viveram o isolamento de uma forma tão intensa que hoje tem medo de abraçar uma outra criança. Gente, isso clama. Eu não consigo ver uma criança com medo de abraçar outra criança. Isso para mim, vai muito além de uma pandemia. Pode ser que eu esteja totalmente enganada, mas para mim, vai muito além de uma pandemia, sabe? E assim, quando Laura colocou lá na conclusão dela que o isolamento, ele trouxe fatores negativos, ele realmente, para mim, ele só trouxe fatores negativos. Eu não vejo um fator positivo. Sequer o amenizar da pandemia. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Sabe? Quando eu começo a perceber famílias destroçadas, famílias nervosas, crianças ansiosas, emocionalmente fragilizadas, eu não consigo ver bem nenhum no isolamento. Me perdoem se alguém discorda, mas eu não consigo. E isso tem me incomodado profundamente. Tem me incomodado e me angustiado profundamente, porque apesar de não ter uma vivência clínica, né, agora por conta da universidade, mas ainda tenho, pela questão das aulas práticas, eu sei o que eu estou vendo lá nas aulas práticas. Eu sei, né? Enfim, então eu acho que chegou a hora da gente dar um basta também, um basta criterioso, um basta consciente, um basta, por que não dizer um basta científico, né? Nisso tudo, né? Exatamente. Mas aí Cíntia levantou a mão aí. Olá, boa noite a todos. Muito bom estar participando aqui com vocês. Parabéns, meninas. Foi ótimo a explanação de vocês. Aí eu só tenho alguns pontos assim que eu queria também compartilhar, né? Uma coisa, concordo muito com Raquel na sua fala. Realmente, assim, para as famílias, são muitos fatores negativos nessa dinâmica da pandemia. A única coisa de tudo que eu vejo de positivo na pandemia foi, não em termos de relação familiar, mas em termos de relações profissionais, a gente poder estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Foram os cursos online que a gente conseguiu fazer, a aproximação com pessoas de todo o Brasil e fora, né? Nessa dinâmica nova, que eu acho que veio para ficar, né? Onde encurtou distâncias, onde muitas vezes a gente não conseguia fazer porque tinha que viajar, enfim, e hoje a gente consegue estar aqui conversando e é muito enriquecedor, exatamente para a gente se fortalecer profissionalmente, para poder ajudar tantas famílias e tantas crianças que realmente vão precisar. Quando a gente fala da questão dos booms que virão pós-pandemia, me remete um pouco que a gente já estava vivendo isso antes da pandemia. Por quê? O que é que eu percebo em termos de clínica?
Antes mesmo da gente ouvir falar em pandemia, já chegavam crianças para a gente sem nenhum diagnóstico fechado ou nenhuma alteração neuromotora, mas por atrasos devido à falta de vivência, falta de experiência. Isso já era uma constante na clínica, nos consultórios. E isso só vai, com certeza, aumentar. Então, eu acho que é de extrema importância a gente ter um olhar muito criterioso para não generalizar tudo. Ah, agora vai ser um boom de TDAH, um boom de TEA, porque e as famílias querem um nome, né? E muitas vezes esse nome não vai ser um diagnóstico fechado, vai ser por conta da falta de vivência, da falta de experiência. A gente já via muitas crianças com atraso motores, crianças com dificuldade de equilíbrio, dificuldade de se manter num pé só, habilidades motoras de escalada, porque não vivenciavam, mesmo antes da pandemia. São crianças muito seguras, protegidas, né? Onde as famílias não deixam se arriscar, brincar, correr, pular, rodar, né? Com medo de que se machuquem. Então, isso a gente já estava começando a ver. E agora, num fator real, que realmente foi uma restrição, né, imposta por uma necessidade concreta, isso só vai realmente aumentar. E aí cabe a gente também ter esse olhar criterioso, porque elas vão chegar, não necessariamente com um diagnóstico, um nome fechado, mas exatamente por conta dessa restrição. E é isso que eu queria colocar. Parabéns, meninas, foi muito bom essa conversa. Obrigada, Cíntia. Sua pupila fica em festa. E eu orgulhosa. Peraí, minha gente. Todo mundo não, outra, sabe. Eu anotei aqui, esqueci de falar, como Raíssa colocou, realmente a importância de nos unirmos, de estarmos sempre juntos, de não ficar cada um olhando só para a sua área de atuação. Como Laura e Raíssa falaram, a criança é um ser integral, e por ser um ser integral, com certeza vai apresentar demandas em todas as áreas, pode ser que uma ou outra mais evidente, mas ela é um ser integral, então vai ser o cognitivo, vai ser o motor, vai ser o emocional, porque ela é um ser único. E é importante que terapias, escola, família estejam sempre juntos, dialogando, com o mesmo olhar, porque a única beneficiária vai ser o desenvolvimento dessa criança. E a gente, né, Raíssa, sente essa diferença de quando a gente trabalha junto, a gente passa a olhar uma para a outra e já pensar a mesma coisa, né, de atuação, de objetivo, porque a gente tem esse link, tem esse elo, né, e o convívio, essa rotina do convívio, dessa troca, vai afinando cada vez mais o olhar, e a gente sente na criança essa mudança. É verdade, eu acho que é assim, minha última fala, que eu falo, que só o homem da cobra, é assim, eu acho que eu e Laura hoje, nós estamos muito gratas, é uma felicidade que não dá nem para falar, assim, principalmente para as meninas, para as monitoras que estão aqui, para quem ainda é estudante, quando a gente se empenha, quando a gente realmente busca ir atrás na universidade do que é importante, do que a gente está lá para fazer, a gente colhe esses frutos de ser convidada pela professora que você tem uma imensa admiração, porque eu fui orientanda de Raquel, Laura também, a gente sempre conversava sobre Raquel, sobre as vivências que a gente teve, sobre as práticas no Novo Rumo, que são da forma que são e que nos fazem crescer da forma que nos fazem crescer, porque a gente tem uma professora que confia na gente, que diz, vai, você também é terapeuta ocupacional. Isso não tem preço. E também, Cíntia, trazer, assim, você receber parabéns de um profissional que é referência para você. Sei nem se eu vou dormir hoje. Tu vai, Laura? É isso, assim, a gente agradece de verdade. E sempre que a Raquel me convida para estar nas disciplinas, na disciplina de TO na infância, eu falo a mesma coisa. Quando a gente está na universidade, gente, vamos estudar terapia ocupacional, vamos entender o que é CTO, vamos saber com o público que for, o que é terapia ocupacional, porque quando eu entendo o que é CTO, eu saio, eu me formo e eu vou CTO. Eu vou CTO com tal curso, outro curso, outro curso, outro curso, mas eu sou TO.
E não perder essa essência rica que essa profissão tem, né? Eu sou muito orgulhosa de ter escolhido, ou ser escolhida para ser terapeuta ocupacional. E de ter realmente, como a Raíssa falou, esses professores de referência. Por isso que é uma gratidão realmente, assim, e da gente ter esse momento de escutar novamente. Meu Deus, eu tô em choque também, como a Raíssa falou. E a gente está sempre nesse processo de aprendizagem, né? A fala de todo mundo hoje foi muito gratificante. Então, eu tenho a agradecer realmente a oportunidade de participar hoje com vocês. Ok. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Raíssa e Laura. Também é orgulho para mim, né, ver vocês despontando aí no trabalho de vocês. Continuem assim, estudem bastante. Não percam jamais esse vislumbre, esse amor, né, essa paixão pela terapia ocupacional. Não deixem de se encantar pela terapia ocupacional. E sejam terapeutas ocupacionais. Eu acho que isso é o que nos mantém vivos, é o que nos mantém em pé, né, diante de uma profissão que, durante muito tempo, foi não muito conhecida ou não muito entendida, né? Eu vou levar meu filho para brincar um pouquinho ali com aquela mocinha, né? E a gente tá aí, a gente está fazendo trabalhos muito bacanas, né? Enfim, e é preciso que a gente estude bastante, é preciso que a gente se dedique bastante. Não é uma profissão fácil, é uma profissão que a gente tem que ter a criatividade lá em cima, né? Mas é muito gratificante, é muito bom ser terapeuta ocupacional. É muito bom. Né? É muito bom. Então, que o exemplo de vocês sirva também para essas meninas que estão ainda na universidade, sirvam de estímulo mesmo, né? Para que elas possam também seguir o caminho delas de uma forma bonita, tranquila, né? Que muitas vezes a gente acha que só vai encontrar pedra no meio do caminho, mas a gente encontra as pedras, mas a gente vai tirando as pedras e vai seguindo o caminho da gente, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, foi muito bom, foi muito bom mesmo, e vocês estão de parabéns, e não tenham dúvida que vão ser convidadas novamente, a gente vai aí elaborar outras coisas, né? Outros trabalhos, e eu espero também que tenha sido bom para todo mundo, não só para mim, né? Que tive o prazer de ser professora de vocês, mas para as outras pessoas também, tá? Então, muito obrigada a todo mundo também que ficou, né, até agora com a gente, mais de 10 horas, né? E muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguma das monitoras, alguém quer falar? Eu agradecer também, em nome de todas as monitoras. É sempre muito bom estar escutando a experiência, né, de outras terapeutas ocupacionais, além das professoras da gente. E que é isso, fazer da fala de Raquel a minha também, e das meninas, né, que a gente siga e seja grande assim como vocês, como elas, né, e ajudar o próximo. Obrigada, meninas. Ok. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tenha uma noite boa de descanso. Boa noite. Tchau. Tchau.